Olá pessoal, eu sou o Bruno Dias. Eu estou fazendo esse vídeo para comentar os novos ajustes que o governador da Flórida, Ron DeSantis, fez no estado. E bom, eu estou vindo com esse vídeo aqui por alguns motivos, né? O primeiro é que eu vi algumas pessoas comentarem e assim, pelo que eu observei, pelo que eu vi dos comentários, o que essas pessoas estão falando não tem nada a ver com a lei. Elas somente estão comentando coisas macroeconômicas, questões políticas, né? E, enfim, não tem quase ninguém comentando especificamente a lei. Provavelmente aí as pessoas tiveram preguiça de ler a lei, porque na verdade a lei não é que é uma lei, não foi criada uma lei especificamente, mas enfim, o texto legal tem 40 páginas, tá? Bonitinhas aqui, tá? Um calhamaço de folha, tá? Então, obviamente, pessoal youtuber aí que às vezes tem pressa de fazer um vídeo, sai comendo bola nas informações porque precisa postar o vídeo. Bom, primeira coisa, eu não sou nenhum youtuber, então meu vídeo não vai ser nada profissional, não vai ter corte, não vai ter animação, não vai ter nada. Meu objetivo é bem claro, straightforward, ir na lei e mostrar o que está acontecendo, né? E o meu objetivo, eu não tenho nenhum objetivo de fazer nenhum comentário político, né? Sobre eleição, se o governador da Flórida vai disputar a eleição. Diversas coisas têm acontecido, enfim, o estado passou uma legislação que permite que o governador não precise renunciar ao cargo de governador para disputar a eleição presidencial. Enfim, o governador tem feito várias viagens internacionais. Bom, eu não vou comentar nada disso, que esse não é o objetivo do vídeo. Meu objetivo é comentar o texto legal, né, que foi aprovado já no Senado e na Câmara da Flórida, tá? A primeira consideração que eu teria com relação a isso aqui é que não é uma lei, tá? Diferentemente da noção que a gente tem no Brasil, tá? Por exemplo, ainda no governo, se não me engano, Temer, foi aprovada uma nova lei de imigração, tá? E é toda uma lei complexa que vem, enfim, estruturada e tudo mais, especificamente sobre imigração. O que aconteceu, na verdade, o governador ele fez ajustes legais, tá, com relação ao tema de imigração em certas áreas de governança no estado. Tá? Eu vou citar aqui, não especificamente os títulos. Tá? A Flórida ela é composta por vários estatutos, tá? E esses estatutos eles regem a lei em várias áreas, como saúde, como transporte público, como processo criminal, como veículos, tipos de crime, tipificação de crimes, enfim, as mais diversas áreas da administração pública. A Flórida tem um estatuto específico sobre isso. Então, o que aconteceu é que o governador ele fez ajustes, tá, nesses textos legais dos estatutos, tá? Ele não criou nenhuma lei anti-imigração. Tá? Diferentemente do que está sendo noticiado. Governador fez uma anti-lei imigração. Não é nada disso. Isso é fake news. O que ele fez são ajustes aos textos legais dos estatutos na Flórida. Tá? E eu vou citar aqui especificamente quais são os estatutos que foram afetados por esses ajustes legais. O Estatuto de Organização do Condado e Relações Intergovernamentais, Estatuto das Municipalidades, Estatuto que rege sobre veículos motores, Estatuto da Saúde Pública, Estatuto do Trabalho, Estatuto da Regulação de Profissões e Ocupações, Estatuto de Crimes, Estatuto do Processo Criminal e Estatuto do Bem Social. Tá? Em alguns estatutos ele fez emendas, tá? Ele apenas acrescentou sentenças, parágrafos ou linhas em determinado artigo do estatuto. Em outros estatutos, na verdade, ele criou um parágrafo inteiro, tá, que rege sobre uma questão específica de imigração que tem a ver com essa especificidade na administração pública. Tá? Bom, então esses foram os estatutos que foram afetados. Tá? E agora eu vou delinear especificamente o que foi afetado. Né? E depois que eu delineio isso, eu vou estar especificamente dizendo o que foi mudado, o que veio de novo, tá? E no final talvez eu faça um resumo do que eu acho que pode ser afetado
em termos práticos, tá? A primeira coisa, mudanças no Estatuto de Veículos Motores, tá? A principal coisa é que o texto legal acrescentado no Estatuto que rege sobre veículos motores, tá, está agora proibindo condados e municipalidades dentro do estado da Flórida de fornecer e enviar recursos financeiros para pessoas ou entidades ONGs que emitem IDs para pessoas que não são residentes legais nos Estados Unidos. Por exemplo, às vezes igrejas ou entidades não governamentais que sei lá, por ajuda humanitária, eles fazem emissão de cartão de identidade para identificação, tá? E por conta deles fazerem esse trabalho, eles recebem certo recurso financeiro do Estado para estar fazendo isso. Então, o Estado agora está proibindo que esses recursos sejam enviados para essas entidades, tá? Aqui só um adendo. Desculpa. Essa alteração não foi no Estatuto de Veículos Motores, perdão, deixa eu voltar. Foi com relação a 125... fundos para ID, Create, 125, eu tenho que olhar aqui no Estatuto especificamente. 125 vai ser Estatuto de organização dos condados, né, e tem a ver com as municipalidades também. Segunda alteração foi com relação às Driver's License, que é o que está assustando, acredito que todo mundo. Tá? Então, qual foi o ajuste no Estatuto? Tá? E especificamente nessa parte aqui do Estatuto que rege sobre veículos motores, ele criou, tá, parágrafos inteiros. Tá? Ele não fez emendas ao que já existia, ou seja, ele trouxe algo novo. Tá? Então, basicamente, certas DLs de outros estados não terão mais validade na Flórida. Isso seria como se você estivesse dirigindo sem DL no estado da Flórida, tá? Mesmo tendo DL de outros estados. E em que cenários isso pode acontecer? DLs emitidas exclusivamente numa categoria para imigrantes não legais em estado. Supor que o estado ele emite DL, né, com uma categoria específica, ok, tem vários imigrantes nesse estado, então o estado passa a emitir DL para essa categoria específica, né? E o estado discrimina isso na DL, que é uma categoria específica que o estado criou para imigrantes não legais, tá? Esse é o primeiro tipo de DL que não vai ter validade no estado da Flórida. DL emitida como que fosse anormal para residentes legais nos Estados Unidos, tá? Mas que não constam prova de residência legal. Tá? Então, mesmo DLs que são de um estado cuja DL é como se fosse de um residente normal nos Estados Unidos, tá? Mas se checada não prova a residência legal do condutor, essa DL também não vai ser aceita na Flórida. Tá? Ok? A penalidade, caso o policial identificar essa informação, tá, em um condutor na Flórida, existe uma penalidade que é a citation. Tá? A citation é diferente de um ticket, por exemplo, de parking. A citation, nesse caso, ela seria criminal, né, por estar conduzindo no estado da Flórida sem uma DL válida, ou que o estado considere como válida. Então é emitida uma citation pelo policial e a citation obviamente vai para a corte. O site da Flórida irá manter informações de quais estados, de quais DLs dos estados não serão válidas na Flórida. Tá? E no final ele faz algumas emendas, alguns adendos já no estatuto, né, que rege sobre a isenção de obter a DL da Flórida, se você está conduzindo, né? Então ele coloca lá. E especificamente o que está DLs de outro estado, cujo condutor é residente legal, é isento de obter a DL da Flórida. O que faz a gente concluir que quem não é legal, obviamente, não pode obter, né? Não está isento em obter, quer dizer, a DL da Flórida, mas porque é residente ilegal, não será apto a obter a DL da Flórida.
Tá? Isso é uma conclusão lógica que a gente tira do texto. Tá? Próximas alterações que vai ser no Estatuto da Saúde Pública, tá? Que o Estado cria também certos parágrafos aqui no Estatuto. Tá? Qualquer hospital que aceita Medicaid, que é o programa federal que ajuda imigrantes, tá, a pagar serviços hospitalares para imigrantes não legais, deve incluir no formulário, quando a gente vai no hospital para uma consulta, eles preenchem o nosso formulário com as nossas informações pessoais. Então, nesse formulário do paciente, os hospitais que têm o Medicaid como um dos programas, tá? Esses hospitais devem incluir a pergunta sobre status imigratório dessa pessoa nos Estados Unidos. Então a pessoa vai lá no hospital ser atendida pelo Medicaid, o hospital vai ter que adicionar no formulário qual o status dessa pessoa nos Estados Unidos, se é residente legal ou ilegal, tá? Sendo que, aqui está uma informação importante, essa pergunta ou essa informação não irá afetar o atendimento do paciente ou resultar em um reporte para a imigração. Isso é informação, as informações pessoais da pessoa são confidenciais. Cada hospital deve reportar informações ao governo de quantos... Tá, aqui são as informações, na verdade, que o hospital deve fornecer ao governo. Tá? Cada hospital deve reportar informações ao governo de quantos atendimentos fez a residentes legais e não legais e quanto isso tem impactado financeiramente o hospital. Tá? Nenhum nome ou informação pessoal será compartilhada com o governo a princípio. Tá? Então, essas aqui são as alterações referentes ao Estatuto da Saúde Pública. Tá? Alterações no Estatuto que rege sobre employment, sobre trabalho. Tá? Aqui foram emendas e adendos que o Estado trouxe ao Estatuto. Tá? É fora da lei qualquer pessoa contratar estrangeiros sem permissão de trabalho. Tá? Eu sei que existem vários cenários nessa questão de tipos de imigrante. Imigrantes que atravessam a fronteira, imigrantes que vêm com documento, passam pela inspeção imigratória nos Estados Unidos e depois permanecem e o seu prazo é estourado. Tá? Especificamente com relação ao trabalho, o texto legal traz algumas especificações. Em alguns momentos, o texto legal não especifica, apenas delimita que são imigrantes indocumentados, tá? Ou não autorizados a ter residência legal nos Estados Unidos. Tá? Eu não sou um expert em law, eu não sou nenhum expert em imigração, tá? Então seria interessante que algum inteligente dessa área fizesse pelo menos um vídeo inteligente sobre isso, tá? Interpretando a lei nesse sentido. Tá? Se isso inclui imigrantes que passam somente da fronteira do México ou inclui também imigrantes que permanecem depois do prazo estourado nos Estados Unidos. Tá? Novamente, eu estou passando o que a lei coloca e delimita. Tá? Eu não estou extravagando a lei numa interpretação real, né? ou de fatos que acontecem no dia a dia. Então, voltando ao texto. Tá? Adendos que afetam o Estatuto do Trabalho na Flórida. De novo, é fora da lei qualquer pessoa contratar estrangeiros sem permissão de trabalho. Eu vou ler de novo. Não está especificando imigrantes do México ou imigrantes que passam pela imigração. A lei está dizendo, é fora da lei qualquer pessoa contratar estrangeiros sem permissão de trabalho. Obviamente, aquela pessoa que passa pela imigração com um certo tipo de visto, permanece aqui, por exemplo, o B1, B2, visto de turismo, né? Ela não tem permissão de trabalho, o que se enquadra nesta especificação do texto legal. Ok? Segunda coisa, a emenda estabelece várias penalidades no caso de contratação. Ok, a empresa ou a pessoa contratou lá a pessoa que não tem permissão não tem permissão de trabalho. A lei, o texto legal estabelece várias penalidades para isso. Né? Aí tem execução lá do capítulo 120, referente a incentivo econômico concedido à pessoa. Enfim, são especificações aqui que
acredito que não são tão necessárias explicarem, mas eu vou citar. Probação de 1 ano, revogação de licenças em caso de nova ocorrência dentro de 2 anos, né? E eu sumarizei aqui, o texto legal especifica a quantidade de empregados e etc, e vai ali delineando especificações sobre as empresas de trabalho. Qualquer pessoa que usa documento falso ou que não tem autorização de trabalhar, mas trabalha, comete crime de 3º grau, né? Felony of 3rd degree. O texto legal também estabelece definições claras de o que é contractor, o que é employee, o que é o E-Verify System, o que é public agency, o que é subcontractor e o mais importante, o que é unauthorized alien, ou seja, o estrangeiro que não tem permissão de trabalho nos Estados Unidos. A lei agora está especificando quais são cada uma dessas categorias para não ter dúvidas, tá, na aplicação da lei. O texto legal também traz especificações com relação a como as empresas devem verificar o status de empregabilidade da pessoa, tá? Como é que a empresa, quer contratar lá uma pessoa, como é que ela vai verificar se a pessoa tem permissão de trabalho? Aí o texto legal agora está especificando como é que as empresas devem fazer isso. Então, o empregador deve verificar status de empregabilidade dentro de no máximo 3 dias em que o empregado começa a trabalhar. Então a empresa tem até 3 dias depois que o empregado começa a trabalhar para verificar isso, né? O texto legal estabelece empresas com mais de 25 empregados a usar o sistema eletrônico E-Verify, tá? E reportar todas as informações do departamento de tax. Quem tem empresa vai saber porque que precisa disso. A empresa não deve continuar a ser não deve continuar a ser notificada pelo governo que determina a pessoa que não tem autorização de trabalho. A empresa não deve continuar a contratar uma pessoa ao ser notificada a empresa pelo governo que determinada pessoa não tem autorização de trabalho. A empresa não pode manter essa pessoa. O texto legal também estabelece questões sobre fiscalização, tá? Em caso de fiscalização, empresas devem providenciar documentação que prove essa verificação de status, né, do empregado. Esse texto legal também tem efeitos sobre contratos entre contractor e subcontractor. Por exemplo, contractor, todo mundo tem permissão de trabalho, né? Aí ele passa o trabalho para o subcontractor, que por sua vez tem empregados que não têm permissão de trabalho. Essa lei vai recair efeitos também sobre o subcontractor, e ele também vai responder por isso. Em caso de violação, o texto legal autoriza o término do contrato sem efeitos jurídicos posteriores. Tá? Estabelece multas em caso de não cumprimento e tudo mais. Tá? Então, essa parte com relação ao Estatuto do Trabalho na Flórida. Tá? O texto legal também, né, traz mudanças com relação ao Estatuto que rege sobre a prática de advocacia. Tá? Que agora aqui eu perdi, deixa eu ver aqui, só para dizer exatamente aqui 454 vai ser sobre, sobre o estatuto que rege sobre regulações de profissões e ocupações, tá? Pessoas que foram beneficiadas pelo DACA, né, que é o programa aí do governo que dá documentação para imigrantes que chegaram nos Estados Unidos criança, né, e ficaram aqui no país por mais de 10 anos. Tá? Essas pessoas na Flórida eram permitidas a fazer uma aplicação para exercer o direito de prática de advocacia. Agora não vai poder mais. Só que especificamente esta alteração do texto legal vai valer apenas depois de novembro, depois de 1º de novembro de 2028. Tá? Licenças concedidas antes desse tempo, a lei não vai ter efeito sobre. Tá? A lei também, o texto legal, deixa eu ver aqui, 787, vai ser, o texto legal também traz providências sobre questões de crimes, especificamente sobre tráfico, não é tráfico, tráfego humano,
tá? Tráfego humano significa pessoas que já estão em território americano, tá? Não significa... a diferença entre tráfico e tráfego é que o tráfico ele é feito sem consentimento da pessoa. Muitas vezes, né, o tráfico é feito por exploração sexual, de trabalho e tudo mais. E a pessoa não tem nenhum poder de frear esse tráfico. Já o tráfego ele é feito de forma consciente. Ou seja, a pessoa está aqui e ela conscientemente e voluntariamente, né, permite que isso aconteça. Tá? Por exemplo, dar carona para o imigrante ilegal, que é o que o texto legal vai dizer aqui. Então, transporte consciente de pessoas que entraram nos Estados Unidos em violação à lei comete crime de terceiro grau. Então, a pessoa que sabe que está dando carona para uma outra pessoa que entrou de forma ilegal nos Estados Unidos, essa pessoa que está dando carona comete crime de terceiro grau. Tá? Isso se estende também a transporte de menor, o que qualifica ainda mais o crime de segundo grau. 5 ou mais ocorrências desse mesmo tipo, vai conferir à pessoa crime de segundo grau, tá? Passível de punimento. Também conceder informação falsa à polícia sobre outra pessoa que entrou ilegalmente, essa pessoa será presa e responderá, obviamente, processo na corte. Tá? O texto legal também traz providências com relação ao Estatuto 895, que rege sobre crimes também, né? Que rege especificamente sobre a atividade de extorsão, que eles chamam de racketeering. Tá? Nunca tinha visto essa palavra. Mas, assim, o texto legal traz, assim, diversas categorias relacionadas a crime de extorsão. Assim, seria maçante eu ir por todas elas aqui e citar cada uma, mas basicamente as mais importantes que eu coloquei aqui, que pode se relacionar a um imigrante ilegal, né? Ele está cometendo isso, seria fugir de autoridade, comércio ilegal de animal selvagem, fraude no Medicaid, fraude de assistência pública, fraude relacionado a informações de work compensation e esquema para assistência de reemprego, tá? Contrabando de drogas, telemarketing, prostituição, assim, são diversas categorias. Tá? Pelo que eu entendi da lei é que pessoas, seja imigrantes ou outras pessoas que estejam envolvidas em esquemas, tá? Que se enquadram nessas categorias aqui de crimes de extorsão, tá? Especificamente relacionado, obviamente, à imigração ilegal, vão ter a penalidade da lei. Tá? E daqui para frente, assim, o texto legal traz um monte de encheção de saco, né? Como é costume em todos os países, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, qualquer país do mundo vai ter a encheção de saco sobre o governo. Tá? E basicamente assim, aqui são várias coisas, eu vou tentar ser conciso, mas sim, é encheção de saco no sentido de que sempre em modificações de textos legais governamentais, sempre vai ter um texto legal que vai reger sobre, o governo precisa cooperar mais, o governo precisa compartilhar mais informações entre as esferas de poder, ou seja, municipal, estadual, que mais? E federal. Eles precisam cooperar mais. Pessoas que fazem atividade de execução da lei migratória no estado precisam estar em conselhos, né, em conselhos federais que tratam sobre assuntos migratórios, esse tipo de coisa, a encheção de saco de governo que a gente sabe, tá? E basicamente aqui eu vou tentar ser conciso nessa questão. Então o texto legal traz diversas modificações com relação nesse sentido, e pelo que eu entendi é que o governo está tentando de alguma forma condensar de maneira mais eficiente e eficaz informações, tá, que o governo consegue sobre atividade imigratória, tá? E aqui eu já vou fazer um adendo. Em nenhum momento eu vi o texto legal usar a palavra deportação. Não existe essa palavra no texto legal aprovado na Flórida. Cooperação com autoridades imigratórias. Ninguém deve barrar nenhuma autoridade no exercício das seguintes atividades:
no envio de informações para execução do texto legal 448.095 para a Autoridade Federal Imigratória. Ninguém deve barrar nenhuma autoridade no exercício da cooperação com autoridades migratórias para atividade de terrorismo. E aqui está uma questão interessante, que sempre que o texto legal trata sobre terrorismo, eles acrescentam a questão de atividade migratória ilegal. Tá? Então, todos os textos legais que regem sobre, ok, nós precisamos combater o terrorismo, nós precisamos concentrar mais esforços financeiros públicos no combate ao terrorismo, nós precisamos colher mais informações sobre o terrorismo. Todos esses textos legais que tratam disso, de novo, sobre a administração pública, eles vão acrescentar a questão da imigração ilegal. Objetivo que eu identifiquei na lei é tornar mais eficiente a cooperação entre os poderes públicos para a execução da lei referente a assuntos imigratórios. Tá? Um deles concede poder ao chefe de segurança interna da Flórida para executar ordens imigratórias dentro do estado, fazer recomendações ao estado sobre incidentes de execução imigratória, realizar auditorias regulares para garantir o cumprimento da lei. Tá? O texto legal não é específico diversas vezes nesse quesito, né, do poder público. Tá? Então, assim, é o que eu ia falar no final. Eu não sei, eu não entendi como isso aqui vai funcionar na prática, tá? Porque tá generalizado, mas é o que a lei está colocando. Tá? A lei reafirma que o Legislativo recomenda o desenvolvimento pelo Estado de esforços para responder aos incidentes de execução imigratória. Basicamente, em cada texto legal que prevê combate a ações contra o terrorismo, adiciona ações necessárias para a execução imigratória. No Conselho de Segurança Interna da Flórida será incluído, aqui a questão interessante, tá? Existe um Conselho de Segurança Interna da Flórida que discute políticas contra o terrorismo, de segurança e tudo mais. Nesse conselho, cujos membros são parte de diversas esferas do poder público, eles estão acrescentando no texto legal que autoridades imigratórias devem fazer parte desse Conselho de Segurança Interna da Flórida. Tá? Além disso, estabelece que o Conselho deverá também fazer orientações com relações à execução da lei de imigração e fazer recomendações aos governos, seja estadual, municipal e federal. Fiscalizar a execução da lei por outras agências, fiscalizar as estruturas usadas para a execução da lei migratória. Ou seja, tudo isso aqui o Conselho vai ter que fazer. Vai ter que fiscalizar, por exemplo, infraestrutura usada para a execução de lei migratória e tudo mais. No final vocês vão entender por que isso. E o texto legal também traz alterações nas categorias penais, tá? Que rege o estatuto... Esse aqui é o estatuto de... Criminal Procedure and Corrections, tá? É o processo criminal que é especificamente sobre as categorias penais, tá? Eles fazem uma redefinição do que é ofensor qualificado. Tá? Ofensor qualificado no estado da Flórida será também aquele que estiver em custódia por uma agência responsável por executar a lei e que está sob detenção de imigração. Ok, uma pessoa que ficou sob detenção de imigração e outra agência, tá, responsável por fazer a aplicação da lei no estado da Flórida, tá, pega o indivíduo e o coloca como em custódia, esse indivíduo vai ser considerado na Flórida como ofensor qualificado. Tá? De novo, eu não sou expert em processo criminal, em processo penal nos Estados Unidos, muito mais na Flórida, então eu não sei explicar especificamente isso aqui, o que vai resultar, o que vai ser consequência. E por último, nesse texto legal especificamente, o texto legal estabelece que os indivíduos devem submeter DNA às autoridades. Tá? Então, sim, indivíduos que estão sob custódia de agências que são responsáveis por executar a lei ou que estão detentas pela imigração devem fornecer o seu DNA às autoridades públicas. Tá? E por último, talvez o mais importante dessa lei que o governador estava esperando, é que o texto legal prevê para o governador 12 milhões de dólares para o programa de transporte de estrangeiros não legais, tá? Especificamente na Flórida. Tá? Então, tudo isso aqui são as alterações, as emendas e criação de textos legais dentro dos estatutos, né, que regem as várias esferas de atividade na Flórida. Tá? Enfim, eu fui bem específico na lei. Tá?
pelo que eu entendi, tá? Pessoas que são de outros estados, o que afeta diretamente é a questão da DL, da Drive License, tá? Que, enfim, está dirigindo na Flórida com Drive License de outro estado, cuja pessoa não tem residência legal nos Estados Unidos. Se o policial abordar a pessoa, enfim, ela pode ter uma citation, e essa citation eu não sei onde vai levar. Tá? Uma coisa importante a considerar aqui é: o texto não coloca a palavra deportação, né? E existe uma coisa nos Estados Unidos, duas coisas na verdade nos Estados Unidos, que devem ser consideradas, tá, como importantes para interpretar essa lei aqui na aplicação do dia a dia. A primeira coisa é a questão de diferenciação constitucional, tá, e a aplicação da lei regional, que é o Estado. Assim, embora o Estado seja autônomo para fazer a aplicação da sua lei sem interferência federal, a sua aplicação da lei não deve fugir do princípio geral constitucional que rege a Confederação dos Estados Unidos. Então, assim, por exemplo, esse texto legal que rege sobre a questão de drive license, né, pode ser que isso vá para a corte Suprema dos Estados Unidos ou alguma instância legal para discutir essa questão constitucional desse texto legal, porque existe a liberdade de ir e vir nos Estados Unidos constitucional, tá? Então isso pode ser um debate, tá? Então esse é o primeiro critério que eu queria disciplinar aqui, é os efeitos, né, criados na interferência da aplicabilidade do direito constitucional no país e do direito regional, tá? Isso vai ter interferências, tá? E o outro aspecto, na verdade, que eu ia mencionar, eu acabei esquecendo, tá? Mas, enfim, overall, ou seja, sobretudo, essa é o texto legal aprovado na Flórida, tá? Que entra em rigor dia 1 de julho de 2023, e especificamente um deles, que rege sobre a prática da lei, prática de advocacia, vai entrar em vigor somente em 2028. Tá? Pelo que eu entendi da lei, o governo ele quer tornar mais eficiente, tá, a questão de informação da atividade migratória no estado. Tá? E algumas coisas que eu observei nessa lei aqui, tá, me parece que elas têm objetivo diretamente focado na atividade migratória que vem pelo México. Tá? Não está focada em indivíduos que se tornam ilegais já nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, várias coisas aqui estão, em termos gerais, não está tão especificado. Tá? E eu acredito que está todo mundo obviamente, sem saber como isso vai se dar na prática, né? E uma questão aqui também importante, que eu acabei de lembrando, nada novo foi criado com esse texto legal, nada novo foi criado. Tá? Todos esses estatutos já existem, ok? O que o governo entendeu é que, talvez aqui vai uma informação, eu não queria expandir tanto para essa questão de o que está acontecendo, mas eu tive na Flórida, foi 1 ano e meio atrás, né? Não tenho acompanhado muita coisa lá, mas imagino que deve estar tendo um influxo grande de imigrantes para a Flórida que vem do México, né? E obviamente isso gera um descontrole, tá, do poder público com relação às informações de imigração, que tipo de pessoa está entrando e tudo mais, né? Então, pelo que eu entendi, o governo quer tornar mais eficiente e quer que todas as pessoas, entidades e organizações cooperem entre si na questão da informação, tá? E porque a atividade da administração pública não é feita sem dados, tá?
sem informações. Então, quanto mais informações precisas você tem sobre uma realidade de um estado, tá, mais fácil vai ser para criar uma lei específica, tá, para criar uma ação específica no estado para combater algo que o estado acredita que é errado. Tá? Então, assim, se o estado acredita que a atividade migratória, tá, ilegal e totalmente errada, tá, de novo, eu não estou debatendo a questão de mérito aqui. O que o Estado precisa saber? Ele precisa saber todas as informações sobre isso para saber como ele vai agir. Tá? Então é isso que eu entendi, talvez de 70% a 80% da lei. O resto são ações específicas que vão acontecer, como o formulário nos hospitais, né, a questão do drive license, a questão de não emitir mais IDs, né, não poder ter recurso para emitir mais IDs. Então, essas questões são questões mais pontuais. Tá? Então, bom, enfim, esse é o texto legal, tá? Enfim, eu sei que foram mais de 30 minutos, mas eu não vejo que seria possível gravar um vídeo menor que isso, tentando explicar um texto legal, tá? Vídeos aí de 10, 15 minutos, não tem como passar tudo que foi aprovado, tá? Enfim, eu espero que esse vídeo ajude de alguma forma ao pessoal entender o que está acontecendo, o que foi aprovado na Flórida, tá? Não é o bicho de 7 cabeças, como todo mundo está falando, tá? Basta entender o negócio, tá? A grande questão é que ninguém tem a paciência, a pachorra de sentar, tá, e ler as 40 páginas, tá, e sublinhar e fazer anotações no computador, tá, para realmente entender o texto legal. E quando a gente para fazer isso, a gente vê que não é uma questão simples de 10 minutos, nem 20 minutos, mais de quase 40 minutos. Então, enfim, tá aqui o vídeo explicando os pontos principais da lei, tá? E eu deixo o convite aí a um profissional da prática advocatícia para, enfim, fazer talvez uma série de vídeos específicos sobre pontos que ele tem mais conhecimento. Eu acredito que seria muito útil. De qualquer forma, obrigado e a gente segue aí atento ao que vai acontecendo. Valeu!